Amém. Abençoamos a palavra, somos um. Amém. Dizemos que flui como um rio, invade o nosso ser, Amém. Nos limpando, nos purificando, nos transformando. Amém. Na tua imagem e semelhança, Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Te abençoe você, porque você fala palavras abençoadas. Amém. 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 Isso. Amém. Deus te abençoa, Deus te esquece, Deus. Amém. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Aprendei do Senhor. Amém. Ele falou, aprendei de mim. É. Sou manso e humilde de coração. Isso. Essa palavra que nós vamos estudar na página 15, a combinação insuperável de fé e humildade, né? É o oposto de incredulidade e soberba, né? É o oposto, né? Incredulidade e soberba. Aqui fala combinação perfeita de fé e humildade. É isso que o cristão não precisa ter, mas ele já tem. Porque essa intimidade com o Senhor faz você ter, né? Que é impossível você ter um relacionamento com o Senhor e continuar não crendo, né? E ser soberbo, né? Ser prepotente, orgulhoso. Então é impossível, porque você aprendei de mim, né? E sou manso. Manso, quer dizer, ele deixa você chegar a ele. Ele fala assim, que a palavra fala, né? Que ele deixa, é revelado para aquele que o busca. Ele se revela para aquele que o busca, aquele que o espera. Então ele se faz, né, presente, ele se mostra, ele ama quem busca ele, né? Então não tem como você não estar perto dele, presente com ele e não ter uma mudança, né? Amém. É verdade. A Adriana vai começar aqui. O orgulho é um vírus insidioso do espírito que cresce em todos os climas e até em lugares em que você não imagina. O orgulho espiritual apresenta-se em muitas formas e é mortal. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, alimentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Um homem pode orar em Deus, não porque pecou, mas quando se torna tão abalado que se humilha diante do Senhor, e Deus vem ao seu encontro. A maioria de vocês tem problemas em seu coração, mas não se arrepende deles. Vocês não receberão uma derrota suficiente perturbadora para tornar-nos desesperados. Enquanto vocês não estão desesperados, que diferença faz a situação? Vocês continuam dia a dia sem encontrar problemas de mundo, mas de repente são confrontados com algo e precisam enfrentá-lo. É nesse dia que vocês ficam desesperados e se humilham. Os cultos são sempre bons quando o povo está desesperado e vem com adoração no coração. Eles sabem que precisam ter um encontro com Deus e se humilham, mas o problema surge quando o orgulho se insinua. Ele começa falando, né? Já é o texto de Tiago 4, 6, 10 fala, né? E fala assim: achegai-vos a Deus e Ele acolherá todos vós. Ele acolhe. O que é acolher? É um Deus que abraça. Ele não quer que você saia, né, da presença, né? Um ânimo dobre, uma hora é um jeito, uma hora é de outro jeito. Não. Achegai-vos, né? Ele não fala nem de que jeito você pode estar, mas achegai-vos a Ele. Quem muda o coração do ser humano é o próprio Deus, é a convivência, a intimidade, é aproximar. Quem aproxima-se de Deus, né, porque confia
estar com Ele, tem prazer de estar com Ele. Né? Está seguro, sabe que vai estar seguro, achegai-vos. E Ele vai vos acolher, e Ele acolherá todos vós, pecadores. Quer dizer, o que ele fala? Parece que é uma palavra até taxativa, mas não é. Ela fala assim, é uma necessidade, você necessita estar comigo. Porque você sem mim, você é isso mesmo. Mas você comigo, Cristo falando aqui, né, através do apóstolo Tiago, falando, você estando comigo, você vai ser comigo. Você vai ter as mesmas virtudes minhas. Limpai as vossas mãos. Olha, a mão é tão preciosa, né? Ela dá toda a cobertura para todo o corpo. Tanto cita dos ministérios apostólicos, mas cita também da funcionalidade da mão em todo o corpo. Ele alcança toda a parte do corpo. Quer dizer, fala mão purificadas, limpas. Né? Tanto para você se beneficiar ou você beneficiar outro. Né? Abençoar outro, ajudar outro a não cair. Quer dizer, você vai ter uma mão limpa. Né? Limpai as vossas mãos. E vós que tens a mente dividida, é a mente doble, né? Que a outra tradução fala. Uma mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Quer dizer, purificai o interno. Jesus não estava preocupado com nem lavar as mãos ali. Ele falou, não, é melhor aquilo que sai da sua boca ser perfeito, do que você só também ter a técnica, a prática de lavar as mãos. Jesus sempre fala, Jesus está mais preocupado com o que sai de dentro para fora. É isso que contamina o homem, é isso que contamina a mulher, é isso que contamina a sua criação. Quer dizer, se Ele está presente na nossa vida, nós temos que agir como Ele agiria. Como Cristo falaria em uma situação? Né? Como Cristo se comportaria quando nós recebemos a ofensa? Né? É isso que é a questão crucial, né? Entristeçai-vos e aprendei, a chorais e abandonais isso, e a pranteais, tocai as vossas euforias pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A exaltação não vem de nós mesmos, é do próprio Senhor. É do próprio Senhor. Ontem da irmã falando, né? Foi humilhado até pelo. Eu fiquei pensando, falei, quando nós somos humilhados numa situação, você não precisa nem se irar, você tem que abençoar, porque como você é ofendido, aquilo a pessoa está ofendendo o próprio Cristo que está em você. Já aconteceu isso comigo, eu tive que orar, entendeu? Misericórdia, porque aquela transferência negativa que a pessoa quis lançar em você, volta para ela. Muitas vezes você tem que rapidamente orar pela pessoa, porque ela vai estar se autocondenando ela mesma, porque ela está falando com o próprio Cristo, né? Uma ofensa dada, né? E a pessoa, eu não me amargurei com a ofensa recebida, volta para ela mesma. O que Jesus falava? Tu dizes isso, eu não estou falando isso, eu não estou vivendo isso, você está falando da sua boca, do seu ventre, essa amargura. E Jesus falou, tu dizes isso, eu não sou assim, eu não sou dessa maneira. Jesus falava, né? O orgulho é um vírus insidioso do espírito, que cresce em todos os climas e até em lugares que você nem imagina. O orgulho cresce, você viu? O orgulho cresce, né? Arrogância, prepotência, eu faço, eu tenho, eu consigo, né? Ele fala que até é um dos 7 capitais, né? Pecados capitais, né? Que foi estabelecido no quarto século, né? Que é a avareza, a luxúria, inveja, a ira, preguiça, soberba. Os 7 capitais, né? Pecados capitais. E foi separado que isso é a natureza humana agindo, né? Desfoca do Senhor. E Jesus aqui está falando, Ele chamando nós para a mesa para aprender dele. Né? E quando você verdadeiramente é humilde, você nunca fala mais que os demais. Você mais ouve e aprende do que fala muito. Né? A pessoa que fala muito numa mesa é a pessoa mais desprovida do saber, e mais desprovida do autocontrole. Né? Aquele que fala muito, fala até estutice. Né? Não é ponderado nas palavras. Então isso é uma capacidade que vem da humildade que Cristo estabeleceu. Um homem que pode operar em Deus
não porque pecou, mas porque se torna tão abalado que se humilha diante do Senhor. Se humilha diante do Senhor. E Deus vem ao seu encontro. Tá, lembra lá que falou? Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Né? Ele dá graça, quer dizer, ele está presente, mas ao soberbo ele rechaça, ele não pode olhar para o soberbo. É contra. E fala que a porta que abre para todos os pecados é o orgulho. É a porta de todos os pecados. É o orgulho. O orgulho você está abrindo a porta para todos os pecados. Porque foi assim desde o começo. Desde o começo do mundo. Eu sou mais bonito do que Deus. Eu sou o sinete da perfeição. Não foi assim que o Lúcifer falou para Deus? Não, eu sou mais bonito que Deus. Mas ele esqueceu que ele era criatura. Ele não era um criador. Ele foi criado. Os anjos foram criados por Deus. Ele era sinete da perfeição. Ele era bonito, ele era. Mas igual a Deus, não. A luz dele não, nem metade resplandecia como Deus. Então a soberba entrou no coração de Lúcifer. Ele foi expulso, né? Ele é a terceira parte dos anjos, né? Se era 300 mil anjos, 100 mil anjos foi lançado para a terra, lançado fora da presença de Deus. Por causa do quê? Do orgulho, da prepotência, querer ser maior do que Deus. Deus tirou ele fora, tirou, né? Ficou Gabriel e Miguel. E tinha uma função proeminente, perfeita, Lúcifer, mas o orgulho não pode prevalecer ou estar junto com Deus, porque o próprio Deus que foi Cristo Jesus, né, em carne e sangue, se fez humilde. Essa palavra vai falar, ele lavou os pés, e essa palavra fala assim que foi até difícil para Cristo fazer isso. Mas como? Ele era Deus, né? Não, mas ele também era 100% homem, mas coloca o que? A ênfase assim, que ele foi humilde, em carne e sangue também. Ele foi humilde, praticou a humildade em lavar os pés. E se você não lavar os pés, ou deixar, você não tem parte comigo. Quer dizer, então em Deus é uma porta aberta ao acesso ao coração dele, né? E a maioria de vocês tem problemas em seu coração, né? Mas não se arrependem deles. Vocês não recebem uma derrota suficiente e perturbadora para torná-los desesperados. Enquanto vocês não se tornarem desesperados, que diferença faz a situação? Nenhuma. Porque ele fala que você tem que chegar no culto, né? E com uma abertura no coração, né? Os cultos são sempre bons, mas quando o povo está desesperado e vem com adoração no coração, eles sabem que precisam ter um encontro com Deus. Uma coisa é você vir adorar a Deus, uma coisa é você vir desesperado para adorar a Deus, né? Com a necessidade de, Senhor, eu não quero saber de nada, eu quero só te adorar. É um encontro totalmente diferente, né? É um encontro com um propósito, né? De se humilhar, e se humilham, mas os problemas surgem quando o orgulho se insinua. Se não se humilha, né? Aí os problemas surgem quando ele vai se insinuar, né? O orgulho, ele se insinua, ele fala. Ele provoca uma aparência. O orgulho, ele até provoca uma aparência, né? Uma aparência de ensinar, de induzir, de aconselhar. Mas é tudo falso, né? Você tem que chegar com uma humildade, né, na presença do Senhor. E se quebrantar com essa fé e humildade. Muitos creem na filosofia hippie, de que a ordem estabelecida precisa mudar. É verdade, o reino de Deus precisa vir e a velha ordem precisa desaparecer. Tenho a certeza de que isto é verdade e continuarei a pregar a este respeito com todas as forças. A ordem estabelecida não está dentro da vontade de Deus, ela vai desaparecer. E o reino de Deus vai surgir. Amém. Até que você chegue ao ponto de ficar desesperado, nada acontecerá. Enquanto você observar as verdades deste caminhar com Deus e dizer: ótimo, muito interessante, eu acho que creio nisso. Você ainda não foi levado ao ponto de desespero, e
da reação de Jesus ao orgulho e da sua reação à humildade. Ele aceitou uma prostituta que veio a ele e lavou-lhe os pés com as suas lágrimas, mas falou contra todos os líderes religiosos da nação. Os fariseus vieram preparados para apedrejar certa mulher apanhada no ato de adultério. Jesus a perdoou, mas jamais disse uma palavra boa a respeito dos fariseus. Ele contou uma parábola acerca de um homem que era publicano. Este era o emprego mais odiado em todo Israel. O publicano vendia a sua nação pelo fato de ser coletor de impostos do governo romano. Contudo, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito por Mateus, o publicano que era odiado pelos judeus. Mas judeus têm sido convertidos pelas citações de Mateus faz do Antigo Testamento do que através de qualquer um dos outros evangelhos. O livro de Mateus é basicamente um evangelho de um judeu, escrito por um homem com as piores credenciais aos olhos de um judeu. Um homem que havia traído a sua própria nação, pelo fato de ser coletor de impostos para os romanos. Jesus disse aos fariseus que os publicanos e meretrizes entrariam no reino antes deles. Não podemos conceber como o orgulho é mortal aos olhos de Deus. Na mente dos cristãos, hoje em dia, o orgulho não é considerado pecado, que realmente é. Jesus disse: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Não somos capazes de entender a humildade que foi necessária para que o Senhor dos senhores e Rei dos reis lavasse os pés de seus discípulos. Não somos capazes de compreender o grau de humildade que foi necessário para que Cristo se tornasse servo e escravo, a fim de fazer a vontade do seu Pai. O nosso raciocínio humano é muito perverso. Se pudéssemos vencê-lo e nos ver livres dele, este caminhar avançaria em um ritmo incrível. Interessante, né? Pudéssemos nos livrar desse orgulho, né? Desse pensamento humano e perverso, nós poderíamos ser muito mais livres, estar caminhar e avançaria num ritmo mais incrível, mais rápido. Quer dizer, por quê? Porque Jesus ele sempre fez, se fosse ver, ele tinha que ter ido para os fariseus que estavam dentro da igreja, mas eles não estavam fazendo a vontade deles, estavam fazendo as suas próprias vontades, né? Até acrescentando a lei, né? Acrescentando mais lei do que já Deus tinha estabelecido. Então Deus foi para, como ele citou aqui, né? Deu perdão para a prostituta e ele não foi, né? Não foi muito agradável para os fariseus, né? Raça de víboras, vocês acrescentam peso sobre os outros, mas vocês mesmos não fazem nada, né? E ele foi o que ele falou para aquela mulher, né? Vai e não peques mais, para que, né? Vai, não peques mais. Cadê teus acusadores? Não estão mais aqui. Vai e não peques mais. Quer dizer, a graça de Deus está acompanhando ela. Já tinha alcançado e ia continuar acompanhando ela. Porque nós cristãos é graça sobre graça. E a graça ela só não te livra do pecado, mas ela te dá condições, armas, capacidade para você não pecar mais, né? Para você não cair em pecado mais. Porque Jesus falou, vai e não peques mais. Jesus está falando que, eu te coloquei num nível fora do que você estava. Vai e não peques mais. Essa é a oportunidade. Eu te dei a oportunidade. Os acusadores, cadê? Não estão mais aqui. Se eles não te condenaram, muito menos eu. Muito menos eu. E, na verdade, Jesus sabia que na lei era para ter executado. Era para ter dado as pedradas. Mas Jesus citou, quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. Quer dizer, Jesus mexeu, né, com a vida deles, dos fariseus. Vocês estão falando uma coisa que nem vocês estão fazendo, né? Existem coisas ocultas em vocês, e vocês não estão se purificando, vocês estão querendo que os outros se purifiquem,
mas vocês mesmos não. Então Jesus deu a graça do perdão para ela, né? A graça do perdão. Mas ele fala aqui em cima, no primeiro que ele começou, você ainda não foi levado a um ponto de desespero. A um ponto, assim, nada acontecerá a você. A pessoa a quem o Senhor vai abençoar, ele primeiro torna desesperada. E o desespero é o pai da humildade. É o pai da humildade. O orgulho sai pela janela quando você fica realmente desesperado. Humilhe sobre a mão de Jesus Cristo. E no devido tempo, no tempo certo, a tradução que ele fala, no tempo certo, Deus o exaltará. No tempo certo, humilhe-se, Ele te exaltará. Deus diz que resiste ao orgulhoso, mas não obstante nos deixamos o orgulho espiritual crescer dentro. Olha, não obstante, nós mesmos deixamos crescer. Todo mundo consegue ficar sem o orgulho? Não. É que nem o pecado. Quem consegue se libertar totalmente do pecado, se nós vivemos num mundo de pecado? Só que se encher de Deus, você vai comprimir, você vai rechaçar o pecado. Eu não quero o pecado, eu não vivo de orgulho, né? Você combate o pecado com a palavra, você combate o pecado de jeito? Cheio da plenitude de Deus. A palavra que a gente falou, né, do copo de água, eu li aquela palavra, primeiro transbordamos, depois os pinguinhos. Ali fala, no começo da letra, fala tudo de transferência boas que Cristo deixou para nós. Mas depois fala, para você vencer, para você, né, se habilitar, você tem que ser cheio da plenitude de Deus. Quer dizer, isso é transbordar e depois, né, é ser cheio da plenitude de Deus. É isso que você combate o pecado, é isso que você combate o orgulho, é ser cheio de Deus. Humilhe-se sobre a mão de Jesus Cristo. E no final aqui, né, não somos capazes de compreender o grau de humildade que foi necessário para Jesus Cristo se tornar servo e escravo. Mesmo sendo livre, sendo Deus perfeito, ele se tornou servo e escravo, a fim de fazer a vontade do Pai. O nosso raciocínio humano é muito perverso, e se pudéssemos vencê-lo e nos ver livres dele, esse caminhar avançaria no ritmo incrível. Um pedacinho. O orgulho espiritual tem se apossado de muitos grupos espirituais e os tem arruinado. Ele causa uma putrefação seca que entra no espírito das pessoas, um vírus que as aleija, um câncer que consome todo o trabalho espiritual, que começa a se realizar. Se pudermos vencer o orgulho, compreenderemos quantas vezes nós culpamos o diabo por um impedimento, quando era apenas Deus resistindo ao orgulho dentro de nós. As pessoas fazem todos os esforços para servirem a Deus. Não obstante, algo as impede, resistindo-lhes e impedindo-as que realizem. Humilhe-se diante de Deus, observe o orgulho em seu coração. Olhe ao seu redor e veja por que as pessoas da geração anterior se perderam. Foi por causa de orgulho obstinado. Você pode chamar isso de brecha entre gerações, ou dizer que eles não entendem a nova geração, mas eles estão amarrados à sua maneira de viver, e o orgulho se insinua. É o orgulho que causa o problema, e se quisermos que Deus nos abençoe, precisamos também desejar que Ele nos humilhe. Submeta-se ao Senhor, que Ele o exaltará e levantará. A maneira pela qual o orgulho entra no coração das pessoas é uma coisa diabólica. Ele primeiro tem que derrubá-lo através da autocondenação, até o ponto de você impor limitações a Deus.
pensando que nada pode acontecer, porque é indigno. Que bobagem! Deus pode tomar o fraco para confundir os poderosos. A armadilha de Satanás é levá-lo a crer que você é indigno. Mas Deus tem usado as pessoas indignas há milhares de anos. Se Satanás não conseguir enganá-lo pela autocondenação, ele usará o orgulho. Nós somos o povo. A sabedoria vai morrer conosco. Estamos muito além dos outros. Quando o orgulho espiritual entra, o Satanás teve uma vitória. Ele o fustigará com autocondenação, que produz incredulidade em massa, ou levá-lo ao orgulho que gera uma presunção, que está a 1 milhão de quilômetros da confiança em Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Não desespere por causa dos seus problemas ou de suas necessidades, mas humilhe-se diante dele. Muitos dos impasses serão quebrados se nós humilharmos. Fé. Muitos, você já falou aqui o finalzinho, né? Muitos dos impasses serão quebrados se nós nos humilharmos. Olha, é tão simples, chega a ser. É uma coisa que coloca na perspectiva tão fácil, né? Quer dizer, que é aquela palavra que fala, sonda meu coração, vê se há algum caminho mau. O orgulho espiritual tem se apossado de muitos grupos espirituais. Não está falando de gente que é desprovida de Deus, está falando de pessoas que conhecem a Deus, que tem uma base bíblica, né? São doutorados. Pode acontecer um orgulho predominar no coração da pessoa, até mestre na palavra, né? São empossados com muitos grupos espirituais e os tem arruinado. Ele causa uma putrefação, quer dizer, cheira mal, seca e entra no espírito das pessoas. É um vírus que aleja, é um câncer, olha que coisa, que consome todo o trabalho espiritual que começa a se realizar. Se pudéssemos vencer o orgulho, compreenderemos quantas vezes nos culpamos, o diabo por um impedimento, mas na verdade é Deus resistindo que a bênção acontece. Nós temos, que nem ele fala, damos razões rápidas, né? Quer dizer, o diabo agindo, não. É o próprio Deus resistindo o meu querer, a minha vontade, né? A minha predominância, o meu orgulho naquela situação, né? É apenas Deus resistindo ao orgulho dentro de nós, né? Porque as pessoas fazem todos os esforços para servirem a Deus, e não obstante algo que as impede, resistindo-lhes, impedindo de realizá-los. Humilhe-se diante de Deus, observe o orgulho em seu coração, é individual, né? É individual. Você pode chamar isso de brecha entre as gerações, mas eles estão amarrados, e a sua maneira de viver, e o orgulho que se insinua. Isso eu falei, que coisa, né? O orgulho, ele fala assim, eu estou certo, você está errado, né? Todos estão errados e eu estou certo. O orgulho, ele se insinua, ele quer se posicionar e não abrir mão da sua posição, né? E talvez o orgulho pode se posicionar até texto bíblico, para se posicionar naquilo. Está errado. Quer dizer, o humilde, ele para, deixa eu ouvir o que os meus irmãos estão falando, deixa eu ver o coração dos meus irmãos. Enganoso é o coração do homem, enganoso, né? Enganoso, desprovido de toda a perfeição, né? Mas busca a ajuda de Deus, né? E o orgulho que causa o problema, é o orgulho que causa o problema. Se quisermos que Deus nos abençoe, precisamos também desejar que Ele nos humilhe, né? Que Ele nos humilhe. Se Satanás não conseguir enganá-lo pela autocondenação, ele usará o orgulho. Primeiro ele usa a autocondenação, né?
né? Você não é nada, você não é, mas eu sou tudo. Eu sei que eu não sou nada, mas Ele me fez tudo, né? Ele fala que Ele pega os que não são para dizer que são, Ele pega os pobres para fazer rico, né? O triste que é contente, o pobre que é rico, a palavra é totalmente diferente da natureza humana, né? Mas a primeira coisa que ele coloca é que é uma seta de autocondenação. Você está passando isso porque você merece isso. Não. Aí fala assim, você ainda não acontece isso, Ele usará o orgulho, né? Ninguém lembrou de mim, né? Eu sou diferente dos demais, né? Que nem o publicano e o fariseu, né? Eu sou diferente desse daí, eu oro mais do que ele, né? Então sempre é o orgulho na estratégia ali, né? Querer sobressair sobre os demais. Mas nós somos o povo de Deus, mas a sabedoria vai morrer conosco. Estamos muito além dos outros. Olha, tipo orgulho falando, né? Mas quando o orgulho espiritual entra, Satanás tem uma vitória. Ele fustigará com autocondenação que produz incredulidade em massa. Você viu? Autocondenação, incredulidade é um fermento negativo que vai alcançando toda a massa, né? E o leva ao orgulho, que gera uma presunção que esta está a uma multidão de quilômetros da confiança de Deus. E o que fazer? Humilhe-se diante do Senhor e não se desespere por causa dos seus problemas ou necessidades. Não, mas humilhe-se diante de Deus, dele. Muitos dos impasses serão quebrados se nós nos humilharmos. Amém. Amém? Se nós nos humilharmos, né? Parece uma coisa que está chegando até eu ter comigo. Não. Seja somente como Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Assim como Ele era, assim nós somos. Foi depositado isso, né? O sangue de Jesus, né, nos purifica de todo pecado, né? E faz nós termos essa humildade. Amém. E ter essa confiança em Deus. Amém. Estar perto de Deus, né? Provido de Deus. Amém? Somos gratos, Senhor. Amém. Por esse exemplo perfeito de Cristo que o Senhor deixou, né? Amém. Há mais de 2000 anos atrás. Essa perfeição permeia sobre as nossas vidas. Amém. Permeia sobre o nosso viver, sobre o nosso dia. Os nossos lábios são aqueles que edificam, Senhor. Amém. Assim como o Senhor edificou cada um. Mesmo nas repreensões aos fariseus, o Senhor ensinou muita coisa. O Senhor não fez nada fora da perfeita vontade de Deus. Amém. E é assim que nós queremos fazer, viver, né? Dentro da sua perfeita Amém. vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo seu grande amor, pela sua grande perfeição, Teu amor. Senhor, demonstrada na sua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela vida da Gabriele. Amém. Isso, Abençoamos Márcio. a sua vida. Amém. Você é uma serva Isso, do Senhor, uma amém. adoradora, sabe? Isso. Tem prazer, sabe, em se humilhar e amar Ele de todo o coração. Isso. Nada impede o seu fluir de Deus, né? E Amém. você teme Ele de todo o coração. E Amém. o princípio do temor é a sabedoria, Isso. né? Nós te abençoamos com curiosidade para as coisas de Deus. Amém. Que você sinta fome, Amém. sinta vontade, participe, se envolva, ame ao Senhor acima de qualquer coisa. Nós te abençoamos com isso. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Amém.